Olha, é importantíssimo que os aposentados e pensionistas verifiquem se estão sofrendo o desconto nos seus benefícios. Como é que pode ser feito isso? O INSS disponibiliza um site. Pode ser também utilizado através do aplicativo, mas o site funciona da mesma forma, com as mesmas ferramentas, que é o www.meuinss.gov.br. O segurado vai logar com o seu CPF, com a sua senha Gov, e vai entrar no seu Store Crédito, histórico de crédito. No histórico de crédito, ele vai poder verificar, inclusive, os descontos retroativos que eventualmente tenham sido feitos sem a autorização dele para essas entidades associativas. Então é importante que ele verifique se esses descontos estão acontecendo agora e que ele verifique também o passado, porque esses valores podem ser objeto do pedido de restituição. Tá? É muito importante verificar desde quando esses descontos estão sendo feitos. E as pessoas muitas vezes não percebem, porque os descontos são pequenos, os valores muitas vezes são baixos, mas estão sendo indevidamente descontados há muito tempo. Bom, a primeira providência é, ou através desse próprio site, do próprio aplicativo, solicitar imediatamente a cessação do desconto, porque há um link, há um dispositivo próprio para isso no site, no aplicativo. Não conseguiu acessar pela internet, pode fazer isso através do telefone do 135, mecanismos de controle, de verificação a respeito do segurado que está na linha vão ser feitos e vai pedir a cessação do pagamento e a cessação desse desconto. Em segundo lugar, verificar o passado para ver qual que é o tamanho do prejuízo e buscar a reparação desse prejuízo. Nós lá no escritório tivemos a oportunidade de atender diversos clientes que fizeram esse procedimento, que verificaram que estavam sofrendo descontos não autorizados, fizeram esse procedimento nas plataformas do INSS de bloquear e esses descontos voltaram a incidir reiteradas vezes. Então, nessas situações, nós inclusive ajuizamos ações de obrigação de não fazer, com pedido de multa diária para que se esses descontos voltassem a serem efetuados, o INSS fosse multado, e as entidades associativas também, para evitar que isso continuasse acontecendo de forma reiterada. Agora, a gente vem a saber, através dessa triste notícia, que a fraude é exatamente essa. As pessoas não autorizavam os descontos, sofriam os descontos, muitos não percebiam. Quem percebia e efetuava a denúncia, o desconto era cessado, passado um tempo, o desconto voltava a ser aplicado e essa pessoa tinha que ficar ali incessantemente verificando e pedindo e utilizando mecanismos de controle que não funcionavam. Essa é a verdade. Olha, sem dúvida que há negligência, sim, do Estado aí na figura do INSS, né? Porque o que a gente percebe das notícias é que essas denúncias vêm sendo feitas há muito tempo, né? Esse esquema fraudulento ocorre desde 2019 e muito embora existam inúmeras denúncias reiteradas, o Estado, aí na figura do INSS, fez vista grossa, né? Facilitou, foi conivente, quando não, através dos seus servidores, recebeu propina para fornecer dados dos próprios aposentados e pensionistas para facilitar as fraudes. Então não tenho dúvida alguma que a responsabilidade sim do Estado, porque não zelou por esses dados, não zelou por esses acordos com essas entidades que muitas vezes, né, a notícia ela vai causando assim espanto, quanto mais a gente lê, mais a gente se assusta, porque há entidades que sequer existiam, só existiam no papel, não prestavam nenhum tipo de serviço, né? Há entidades que existem, que estão envolvidas, e há entidades que sequer existiam. Então há uma negligência, uma facilitação, inclusive, né, por parte do INSS, em prol dessas fraudes inaceitáveis, dessa classe de aposentados e pensionistas, como o senhor mesmo colocou, já recebem um mísero benefício, um benefício alimentar para a sobrevivência, que substitui o salário quando esse segurado se aposenta, se sai do mercado de trabalho, e vítimas de fraudes constantes. E inclusive, essa situação nos faz lembrar uma situação também bastante recorrente que aconteceu há um tempo não muito distante, quando os bancos também recebiam informações privilegiadas a respeito da concessão das aposentadorias e já antecipavam o assédio através de ligações para os aposentados oferecendo empréstimos consignados. Nós, lá no nosso escritório, muitas vezes sabíamos que o cliente havia sido aposentado sem que a informação constasse no sistema do INSS através de um telefonema que ele recebeu de um banco oferecendo empréstimo consignado. Então, há muito tempo, há um pouco caso, há um maltrato por parte do poder público com os aposentados e pensionistas, que são alvos fáceis e recorrentes desses fraudadores, inclusive com grandes entidades por trás, como no caso aqui, há um tempo atrás que eu estou mencionando essa questão dos bancos assediando aí os aposentados e pensionistas. Em primeiro lugar, detectado, né, esses descontos indevidos, eu acredito que caiba um pedido administrativo no próprio INSS. Mas já conhecendo a própria morosidade do INSS em processar pedidos, digamos assim, normais, corriqueiros do dia a dia, eu acho que feito esse pedido no INSS, aguardado um prazo razoável de 40 dias, não muito mais que isso, esse segurado, o aposentado ou pensionista, pode demandar uma ação judicial. Ou, se preferir, pode diretamente ajuizar um processo pleiteando a devolução desses atrasados.
Olha, o trâmite de um processo, é difícil a gente precisar o quanto tempo vai demorar, mas é uma prova ali que está fácil de detectar, não requer uma instrução probatória, coletiva de testemunha, nada disso, basta apresentar o extrato histórico de crédito com os descontos indevidos, acredito que esse processo não vai demorar muito a ser concluído. Agora, esse valor, quando vier, ele virá devidamente corrigido, inclusive com incidência de juros, que são fixados após a citação do INSS e da entidade que venha a ser processada aí no polo passivo da ação. Então, eu acredito que os aposentados devam sim verificar e ajuizar os seus processos para buscar a reparação desse dano, e se for o caso, inclusive, pedir dano moral. Porque quando você toma providências, avisa, informa que você não autorizou e reiteradas vezes isso continua acontecendo sem a sua autorização, eu acredito que, inclusive, dá ensejo a um dano moral pelo dissabor, pela gravidade, pelo grau de ilegalidade que está sendo praticado. Isso, o Ministério Público tem legitimidade para propor uma ação civil pública em nome dessa coletividade lesada. Tá? Isso pode ser feito, sim, e acredito até que já estejam se movimentando no sentido de refletir a respeito dessa possibilidade. Isso já aconteceu no passado, com cálculos equivocados de benefícios, essas ações civis públicas já foram ajuizadas, e é possível, sim, que seja feita uma ação em nome da coletividade, que seja, então, no momento da execução, verificado qual é o valor do rombo e do prejuízo de cada indivíduo, e isso ressarcido sem que essas pessoas precisem entrar com ações individuais. Agora, para quem não dispõe de recursos ou até acesso ao advogado, também existe a possibilidade de ajuizar essas ações no Juizado Especial Federal, sem a necessidade da contratação de um advogado. Aí a sua peça inicial vai ser elaborada por um servidor ali da Justiça, que é preparado, um técnico que é preparado para isso, e essa ação também vai tramitar normalmente com boas chances de sucesso. A gente vê no dia a dia o segurado com um grau de dificuldade imenso para aprovar o seu tempo de contribuição, muitas vezes passando por longos processos no INSS para conseguir se aposentar ou para obter um benefício, um afastamento por incapacidade, enfim, um benefício que é devido por lei, e essa facilitação de fraude, né, através de uma consignação que sequer foi autorizada, o INSS não verifica essa autorização, porque essa autorização deveria ser expressa. E o que me chamou bastante atenção é que numa amostra de 1.000 benefícios concedidos, 97% tinham descontos. Nossa. E desses 97%, nenhum deles existia autorização expressa do segurado para que esse desconto estivesse sendo feito. Quer dizer, o número de fraudes digamos que é quase 100% de fraude quem está tendo esse desconto. E, por outro lado, a gente vê o segurado sofrendo com uma dificuldade imensa, com um sistema que funciona mal, que não atende de forma adequada. Tá tudo errado, sem dúvida alguma tá tudo errado, Pedro. E essa matéria também, né, essa notícia triste nos faz lembrar que um dos grandes argumentos que foi muito utilizado pelo INSS para que a ação da revisão da vida toda, que era uma ação que um direito previsto em lei, que abrangia um número pequeno de aposentados, mas que haviam sido lesados por um cálculo que mudou, um dos grandes argumentos era o impacto financeiro. Né? Então você nega um direito previsto em lei em função do impacto financeiro, e a gente agora se depara com uma notícia que aproximadamente 6 bilhões foram desviados fraudulentamente dos aposentados e dos pensionistas do INSS. Realmente, Pedro, tá tudo errado. Eu penso que o INSS precisa ser responsabilizado, o governo precisa olhar com mais atenção e zelo para os nossos aposentados e pensionistas. Curtiu esse vídeo? Se você é patriota e quer se manter informado, já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A seguir, clique no card do vídeo para mais notícias.